Mas antes de ir para o intervalo, eu vou bater... Legal, já estamos de volta no programa Conexão de hoje, sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar bem da sua saúde, este é o plano. Aliás, quero lembrar aqui que a Unimed vai realizar no próximo dia 29 uma palestra sobre prevenção a quedas. Muito interessante, na Casa do Médico. Vale muito a pena você participar. É muito importante mesmo, porque se tem uma coisa que a gente precisa tomar cuidado, está até aproveitando o doutor Emílio que está por aqui, né? As quedas são realmente... algo que preocupa e muito, e principalmente aí, né, o pessoal da melhor idade. Então fica aí o convite para participar, vai ser muito bacana. Aí na próxima semana a gente traz mais detalhes aí dessa palestra. O programa Conexão tem um oferecimento também da Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil, e também conosco a Vitalícia Levíssima Água de Marília. Exija, peça, diga, eu quero Vitalícia, a única água adicionada de sais do estado de São Paulo. Doutor Emílio Murad, médico, professor da Faculdade de Medicina de Marília, médico ortopedista, conosco aqui falando sobre dor. E, doutor, nesse último bloco, queria que você falasse para a gente um pouco aí dessa novidade, né? Que não é uma boa novidade, né? Mas é algo que tem preocupado, e eu sei que o senhor tem até palestrado aí e vai palestrar, acho que no Recife, é isso? A respeito desse assunto, que é o Text Neck. O que é isso, afinal? Braquialgia, ou cervicobraquialgia dos smartphones. Quer dizer, é uma nova entidade nosológica que está aí, né, que é uma realidade, né? Para você ter uma ideia, Marcos, tem um estudo feito nos Estados Unidos que dos 14 anos aos 44 anos, 80% da população tem smartphone. Dos 14 aos 80? Não, dos 14 aos 44 anos. Então, você vê que, olha, 80% tem. E o que mais chama a atenção, que fora o período que você está dormindo, alguns até acordam durante o sono para ver isso. Isso é verdade. Fora o período de sono, só tem 2 horas durante o dia em qual você não está conectado e olhando no seu celular. Olha o absurdo. Então, se você dorme aí 6 horas por dia, ou que seja 8, o restante do seu dia, esse estudo prova que só aproximadamente 2 horas você não está acessando ou olhando os seus e-mails, os seus WhatsApp da vida, né? Pode ter certeza que a palavra do Pai tem gente ouvindo também, né, olhando e tudo mais. Mas esse problema é um problema que está... Por que ele é novo? Porque com esse tempo nós já estamos pegando doenças, né, pacientes jovens com hernia, por exemplo, hernia de disco cervical. Né? Então, você pega um paciente aí de 24 anos, você fala, não é possível. Se ele trabalhasse de saqueiro, carregando, né, é uma coisa. Mas ele não trabalha com nada disso e está com uma hernia de disco cervical ou outros problemas. Esse tema, né, a cervicalgia ou cervicobraquialgia dos smartphones, pra você ter uma ideia, a posição neutra da cabeça, a posição correta da cabeça, do coluna cervical, nós temos aproximadamente 5 quilos sobre a coluna cervical. 5 quilos. 5 quilos. À medida que você vai fazendo a flexão da coluna cervical, até aproximadamente, se a gente pegar um celular e for olhar aqui, nessa posição que normalmente a gente olha, tá certo? Isso daqui você faz uma flexão de aproximadamente 60 graus e você aumenta 440%, tá certo? O peso. Ou seja, ele vai de 5 quilos para 27 quilos. Caramba. Então, quer dizer, é uma coisa desproporcional. Você está sustentando com essa... E você está mudando o eixo de carga, tá? Se a gente for lembrar lá da nossa escola, à medida que você tem um eixo reto, você tem uma distribuição homogênea. À medida que você vai inclinando, esse eixo vai piorando carga. É verdade, né? Se você ficar da maneira correta, você percebe que... Primeiro que você percebe o peso, né, da cabeça, né? Que se você pender, ela vai... E ao mesmo tempo você sente um alívio, né? Exato. Então, quer dizer, você com 60 graus, para a gente guardar mais assim... A postura nossa é péssima, né? É péssima. Então, isso aí, né, nos 60 graus, que dá aproximadamente, a gente guarda 60 graus, 60 libras, né, que dá 27 quilos mais ou menos, e com 45 dá 24 quilos. Então, mesmo que você diminuir um pouquinho, então o correto mesmo, se fosse, era para que você ficasse com o smartphone aqui.
Mas aí você tem um problema no ombro depois. Exato, né? Inventaram até, a gente põe na palestra da gente, a gente põe inventaram um suporte que vai no pescoço e que fica ele fica aqui, né? Mas mesmo assim, você não fica. Então, quer dizer, isso, as pessoas na escola, né? O mais comum dos mais jovens, que é proibido o celular na escola. Certo? Se não deveria ser, né? Mas o que eles fazem? Eles escondem o celular, então tá aqui lá na carteira, nem sei se usa mais isso aqui, ou lá na prancheta, ele põe aqui no colo, tá aqui com o caderno, aí ele empurra o caderninho e vai lá para olhar os coisas e o pescoço. Então isso daí tem causado danos importantes. Desde, eles falam assim que é 11, É importante a gente falar que não é um exagero, né? Não é exagero. Começa com uma dor, ele pode desencadear um processo de artrite das facetas articulares, que seria o mais simples. Podendo causar um dano nervoso, uma hérnia de disco com compressão medular e compressão nervosa. E mais futuramente, desenvolver até uma alteração da caixa torácica, podendo ter distúrbios gastrointestinais e em estudos mais extremos, eles falam que até diminui a capacidade de expansibilidade torácica. Você vê como que porque não é só o pescoço, né? Porque você pega aqui, daqui a pouco você solta o pescoço e a coluna aqui. Então, isso tudo é uma realidade que está aí, né? E está aumentando. As pessoas estão achando que, não, isso aí é uma invenção disso, daquilo. Não é. É que nós já estamos tendo problemas, consequências da deteriorização de faceta articular ou de disco intervertebral cervical pelos smartphones. Doutor, e aí como é que a prevenção é racionalizar o uso? Racionalizar o uso. Quem fica ligado, trabalha numa área onde ele tem um computador na frente. Não sei, a gente pode citar o exemplo de WhatsApp, né? Sim. Que ele baixa lá o aplicativo e põe no computador dele aqui. Então ele está trabalhando numa posição adequada e olhando aqui, né? E o mínimo que você faça de flexão da coluna numa posição adequada é o melhor que você pode fazer. A melhor prevenção é realmente você assumir uma postura correta na utilização disso, né? Então, precisa haver essa conscientização, porque pacientes, isso que eu volto a dizer, pacientes jovens. Eu peguei recentemente um paciente com 24 anos, com uma hérnia cervical, com compressão e tudo mais. Eu falei, mas não pega peso, não é saqueiro, não, sabe? Então, antigamente a gente se preocupava muito com as professoras primárias. Só que a professora primária, minha mãe, exemplo disso, de ter alterações cervicais, que elas corrigiam as provas e tal, mas não ficavam esse tempo... Dona Lourdes, até para corrigir a minha, ela demorava mais ainda, né? Imagina. Ia tentando ajudar ali. E ela deve estar assistindo. Que legal. Mas não ficava esse tempo exagerado igual se tem. A gente fala, 2 horas, puxa vida, é uma coisa absurda. E outras vezes que nós conversamos de dor, você se lembra que eu falo assim, dormir numa postura inadequada, às vezes é pior do que um dia de trabalho, que nós não ficamos numa posição viciosa durante 8 horas. Então, se você dormir de barriga para cima, com o travesseiro alto fazendo isso aqui, da mesma forma, você fica 8 horas... Sim, né? Não adianta não olhar no smartphone. Não adianta não olhar no smartphone. Doutor, mas você sabe o que você falando agora, com relação ao smartphone ainda, para a gente estar atento mesmo e se policiar nesse sentido, eu já me peguei em algumas situações deitando, né, e vendo assim, tá deitado por conta de dor mesmo. De dor, exato. Porque a gente tem um momento que a gente não... não adianta a gente nadar contra a maré, né? Em casa a gente discute muito isso, porque eu me lembro lá atrás do meu pai, que a gente sentava para almoçar, a gente almoçava em família, jantava em família, conversava algumas coisas, e na minha casa, de certa forma, eu proíbo que na hora das refeições tenha um smartphone. Às vezes, minha esposa é pediatra, sou médico, às vezes toca, você é obrigado a atender, né? Então eu acho que quem precisa, eu coloco isso para minha esposa, quem precisa de uma urgência, emergência, ela te liga, ela não vai te mandar um WhatsApp. Então que na hora da refeição, os filhos, eles respeitem o horário da refeição e não usem smartphone. Você vê,
E a gente cai também. A gente às vezes vai num restaurante, você faz o pedido, conversa alguma coisinha, aí você está esperando lá alguma coisa, daqui a pouco está um olhando não sei o quê, o outro mostrando que recebeu mensagem. É uma coisa assim, não é surreal esse negócio das 2 horas fora do tempo de sono de utilização. 2 horas, eles falam assim, os estudos americanos são estudos sérios, mostram que durante o período do dia ativo, 2 horas só sem, Marcos, é muito tempo. Não é que ele fica direto, contínuo, mas ele está o tempo todo, vai somar as 2 horas. E essa questão do peso da cabeça, os caras, meus amigos certamente estão tirando sites que a minha pesa um pouco mais, né? Porque com o apelido de cabeção, imagina, deve ser de 25 vai para 50. Mas olha, é muito sério isso, é importante a gente repensar nisso aqui, né, para realmente num futuro aí não muito distante não ter problemas gravíssimos, conforme bem colocou o doutor Emílio. Doutor, infelizmente nosso tempo chega ao final aqui, quero te agradecer mais uma vez, foi uma honra tê-lo aqui e você está me devendo um programa aqui para vir falar só das suas viagens, que eu estou sabendo que você fez mais uma agora, de moto pela Europa. Foi fantástico, eu e o meu grande amigo Fernando Quijada, nós desembarcamos em Lisboa. Aí fomos para Sevilha e passamos no Estreito de Gibraltar e fomos para Marrocos, onde nós permanecemos 8 dias em Marrocos andando de moto, porque eu acho que a gente merece ser feliz e relaxar. E isso foi uma experiência nova, foi uma experiência fantástica. Da outra vez que nós nos conversamos, a gente foi para a gente tinha ido para a Argentina. Então, às vezes as pessoas falam, você é ortopedista de moto, mas é uma viagem tranquila, sem correr, com todos os cuidados, com todos os apoios, para a gente realmente conhecer, fazer uma exploração à África de uma maneira diferente. Foi muito bom, deserto do Saara, foi muito, muito legal. Mas eu venho assim com o maior prazer. Tem que vir para contar essa mesmo. Mais uma vez, obrigado, viu, doutor, e uma ótima noite. Obrigado. Nós sempre encerramos com alegria o seu programa, né? Mas eu gostaria, se você me permitir, de compartilhar um momento triste, né? Que foi o passamento do nosso amigo, Dr. Donaldo da Cunha. Foi um momento muito triste. Logo que a gente voltou, foi uma coisa que nos pegou de uma maneira muito assim, abrupta. E deixar aqui uma mensagem, né? Porque o Dr. Donaldo, além de meu amigo, a gente conversava muito, nós tivemos nesse último mês, principalmente, a gente participava de um projeto na faculdade junto, a gente se encontrava toda semana. Ele formou muitos alunos, ele formou muitos especialistas, mas com certeza ele deixou inúmeros amigos. Então eu gostaria de compartilhar com os ouvintes e com você essa tristeza com a perda e deixar aqui o meu momento de gratidão a ele por tudo que ele ensinou para a gente, por essa pessoa maravilhosa, ética que ele foi, né? E continua sendo, porque a gente lembra dele com alegria, lembra dele com a sua postura ética, com a sua postura de médico. Então, eu gostaria de encerrar esse programa, se você me permitiu, deixando esse momento de tristeza e compartilhando com os seus familiares, com os seus grandes amigos, que foi o passamento do nosso amigo. Muito bem lembrado, vale aí realmente essa ressalva. Obrigado mais uma vez, doutor. A você, telespectador do nosso Conexão, uma ótima noite, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. Conexão Marília. Oferecimento Unimed. Este é o plano. Pós-graduação é na